meu nome é Maria Rosa de Oliveira. A data do meu nascimento é no dia 9/10/1940. Eu sou natural de Limoeiro de Anadia. Nasci no sítio Vassouras, município do Coité do Nóia, que hoje o Coité do Nóia é uma cidadezinha. Nessa época não era, era um sítio. Ali era Limoeiro, né? O Coité do Nóia não era cidade, era município de Limoeiro. Aí eu nasci nesse sítio Vassoura. Conheci a avó da parte do meu pai e da parte da minha mãe, conheci os dois. E da parte do meu pai só conhecia a avó. Chamava ela Totonha, mas era ela Antônia, não sei de que, mas parte de mãe era José Alexandre dos Santos e a Adélia Maria da Conceição. Plantava roça, meu filho. Naquele tempo o povo era trabalhador de roça, plantava lavoura. Porque o terreno do meu avô, onde eu nasci, era vizinho o do avô paterno, vizinho da avó materna. Agora o avô paterno eu não conhecia. O meu avô morava assim, passa a praça, né? O Alto Cruzeiro, aí na frente tem a rua São José atravessando, né? Aí a casa do meu avô era mesmo no Alto Cruzeiro, uma casa grande. Ele era marceneiro, aí trabalhava fazendo portão, cama, mesa. Aí nós ia para casa do avô. Meu pai, Vital Isaías de Oliveira. A minha mãe, Rosa Adélia dos Santos. É porque os terrenos eram vizinhos e eles trabalhando, aí o meu pai, Fulenguinho, a minha mãe, uma mocinha, aí se conheceram. A mãe gostava muito de dançar, o pai não dançava. Aí depois casaram, aí o pai não deixou mais a mãe dançar. Ela dizia. Foi eu. A minha mãe teve 16 filhos. Se criou 7 e morreu 9. Os que estão vivos são 7 comigo. Eu, a comadre Creuza, a Antônia, né? A do Carmo e o José Vital, que é isso aqui, e Manuel, Sebastiano. De taipa bota umas varas e tapa com barro. Aí tem quem pode, reboca, ela fica rebocadinha. Quem não podia, deixava só a casa de taipa. Os homens cavavam o barro, pisava e fazia aquele barro. Aí tapava, né? Aí quando tapava, aí fazia outro e botava no chão e apilava, né? Naquele tempo nem tijolo tinha. A brincadeira eram umas bonecas de pau, a gente ia assim, tinha uns pés de pau que tinham umas cruzinhas assim. Aí eles tiravam aquelas cruzinhas, era o brinquedo nosso. Aí nós fazíamos aquelas roupinhas, aí botava o nome naquelas bonequinhas. Era marido da mulher, depois brincar de ser para ser padre. Era só brincadeira. Umas irmãs. Porque as primas, quando a gente morava lá, já estava mocinha. Um dia botaram eu numa rede balançando, eu mais velha, elas balançando, me derrubou, quebrou. É porque aqui é peça, não é os dentes, mas o dente daqui quebrou. Aí a mãe pegou, disse que eu não fui culpada, porque elas estavam me balançando, foi quem me derrubaram. Mas ela pegou uma correia lá, deu uma pisa em cada uma, que era a Tonha e a comadre Creuza. Aí, mas em mim disse que deu uma lapada só, para eu não agradar as outras, né? Lá, quando a gente morava na Vassoura, era uma casinha de taipa lá, né? Eles faziam a casa de taipa e ali a família casando e ficando ali perto. 4 de um lado, um corredor e a sala de janta no outro, a cozinha. A gente era, naquela época, muito pobre, era só 6 quartos que tinha. Era tudo jeito só, com uma janela assim num canto e uma porta lá. O fogão era de barro, fazia o fogão de barro, botava umas pedras para botar as panelas para cozinhar e botava lenha. A panela era de barro.
A minha mãe pegava a carne, salgava, aí quando estava bem no outro dia, parece que ela botava numa corda para secar, para não criar mal na carne, criar bicho, né? Aí depois lavava e assava e guardava numa vasilha para a gente ir comendo. Tinha nada, energia, né? A gente chegou aqui em Arapiraca, não tinha energia. Tinha aqueles candeeiros, bota um pavio, né? Aí eram 2, 3 candeeiros para andar por meio da casa, os 4 para ajeitar os meninos. A gente ficava no terreiro, vendo a lua. Era a festa das crianças. 7 anos eu já estava trabalhando, mas meu pai plantando feijão, milho, macaxeira, tudo que ele plantava lá nas vassouras, né? E eu trabalhando, mas ele para botar aquelas sementezinhas na cova e cobrir. Só tinha um filho homem nessa época. Aí nós ficávamos, traía para mais o pai, ia ver água nos barreiros, tinha uns barreiros, aí a gente ia ver água com um pote na cabeça e ajudava a mãe, né? Lavava prato só e ficava com os meninos. Aí elas faziam sabão de sebo, pegava o sebo, comprava soda, aí fazia esse sabão para lavar. Aí comprava só uma pedrinha de sabão desses outros sabão que a gente usa hoje para lavar os panos mais melhor, a roupa melhor, né? A gente ia lavar nos tanques. Era uma barraginha pequena, a gente botava uma pedra, ia para o coité, que tinha uma minação de água doce e limpinha. Nós ia com um tamanho, botava um monte de roupa nos caçoar, um jumento, e nós ia lavar lá a roupa. Mas as outras lavavam em casa, assim. Tinha roupa, era de chita, né? A gente comprava uns panos, chamava chita e chitão. O chitão era para fazer o forro de cama. E a roupa era uma chitinha pequena. Que eram uns tamancos de o solado, madeira, e fazia umas correinhas assim que a gente calçava. Dia a dia, para sair a gente já comprava umas alpercatinhas mais melhor. Que eu comecei a sair logo cedo, mas a avó, mãe do meu pai, que ela era muito católica, aí quando ia para a missa no Coité, só tinha missa no Coité, que onde a gente morava não tinha igreja, nada. Aí ela, vamos Maria, aí vamos, ela é a companhia dela. Eu com 5 anos já ia para o Coité, bem 6 quilômetros de pé mais a avó. Aí botava carvão, pegava os paus, queimava as brasas, botava naquele ferro, assoprava para sair a fumaça para passar. Engomar a gente comprava goma, que é tapioca, né? Aí fazia bem fininha e as roupas, os homens só queriam andar tudo engomado de terno, né? Aí a gente molhava ali, bem fininha, para não ficar durão. Aí botava para secar e quando estava seco eu passei muito ferro em roupa de gente, aqui mesmo na Arapiraca, quando eu cheguei. Engomar, ficava engomadinho, que ele só andava tudo engomado. Porque o meu pai queria botar nós para estudar, e lá não tinha. Aí o seu Domingo Vital plantava fumo aqui, muito fumo, né? Aí veio primeiro um tio meu pro cavaco e o outro, que é o meu sogro, para aqui, né? Comprou um terreno aqui. O tio Antônio Isaías, que é o meu sogro hoje. Eu do cavaco, tá lá no cavaco, a família dele tá para lá, né? No cavaco. É João Isaías. E aí o meu pai veio, disse, vamos para a Piraca plantar fumo. Aí veio e falou com o seu Domingo Vital. Aí o seu Domingo botou eles, só o meu pai e outro padre Manuel, né, que veio também, para plantar fumo no terreno dele, de meia, né. Deu a casa, uma casa também de taipa, lá na Canaficha, era no sítio, na Canaficha, não era nada de baixo nem nada. Aceitamos e viemos embora. A mudança, a gente tudo de cavalo. Não, era só uma cama, uma mesa e a gente. O cavalo vinha com a mudança e as outras com o menino, que era, nesse tempo, era 6. E a mãe veio grávida de um que nasceu aqui, né? Para fazer os 7, nasceu um aqui, e os que veio era 6. Eu vinha na garupa no cavalo com mais um tio, os outros vinham lá, não sei como. Arapiraca era muito pequena, a Canaficha, aquela. Não sei se vocês sabem onde é o Alto dos Balbinos, que fica a rodoviária por detrás, que a rodoviária hoje era o terreno do seu Domingo Vital e outra pessoa
da família dele. Os terrenos eram vizinhos. O primeiro morador nesse Atos Balbino era o seu Pedro Balbino. Aí parece que tinha 18 filhos. Aí o Cifo foi casando, a casa do velho era assim, do lado da nossa. E o Cifo foi fazendo casa assim na frente. E hoje está uma rua lá de casa. Tinha o finado André Feli, o Atos Balbino, a gente vinha na rua, naquela rua era São Roque, né? Mas não era nome de rua não, era só o caminho, né? De Zé, a gente ia para a rua, nós, mulher, eu que já era uma mocinha, mas tinha que ir mais uma menina ou irmão, um homem, porque não podia andar só, com medo, né? O pai não deixava. E a gente ia de lá até ali onde é, na São Roque, o povo chamava Sovaco da Ovelha, ali. Não sei porque botaram esse nome, depois tiraram, né? Que já é Rua São Roque, que chega na Canafista. Quando passava a pista, que tem a igreja da Canafista hoje, né? Quando a gente chegou lá, já tinha a igreja pequenininha e assim, aqui e lá, uma casa de taifa, uma casa velha. Aí depois foi crescendo, meu irmão, que a Canafista está emendada, né? Com Arapiraca. A casa de taifa com um alpendre na frente, a casa grande, com 3 quartos, de taifa também, agora já era de tijolo, o piso. Aí o seu Domingo plantava muito fumo, meu pai ficou, nem sei quantas tarefas para plantar de meia. Aí quando era no tempo, a gente instalava fumo, eu trabalhando, de 7 anos eu comecei a trabalhar. Aí nós já plantava fumo, aí era o povo cantava, eu não cantava não, porque eu não sabia. As cantadeiras, nós instalava fumo, a gente trabalhava no curral de fumo de dia, até meio-dia para a escola, né? Que a escola já foi para botar nós na escola. Aí nós ia para a escola e de tarde ia trabalhar. Aí de noite instalar o fumo e ia juntar para o meu pai fazer as bolas. Quando o seu Domingo tinha as pessoas que plantavam para ele, aí ele, no fim da safra, ele fazia a conta, pesava e pagava. Ele pagava e ficava com o fumo, aí o que sobrava ele pagava o meu pai. Esses fumos assim que o povo fazia, vinha gente do Juazeiro, não sei de onde comprar. Tinha Souza Cruz, tinha a fábrica do seu Aurelino, não sei se o Zé Alexandre parece, não sei se ele tinha não. Ou tem a fábrica também. Aí a gente chegou e botou na escola. Lá na Canafista tinha um grupo. Ainda hoje tem um grupo na Canafista, ele é hoje do estado. Nesse tempo era do município. Escola Municipal Floriano Peixoto. A dona Zélia é uma professora que só estudou até o 2º ano. Que eu estudei só assim, 1º ano A, 1º ano B, 1º ano C e 2º. A professora não sabia, mas ensinava a gente, eu gostava muito dela. Vocês, a conta de matemática, português, eu sei que ela fazia a lição para a gente responder. Aí não sabia. Aí botava para o outro colega, tudo ao redor da mesa dela. Aí quando ele respondia, pegava a formatória, levei tanto bolo. Mas assim mesmo, 4 anos só que eu estudei. 1º ano A, 1º ano B, 1º ano C, 2º ainda aprendi a escrever carta. Aí o meu pai dizia, não vai, nós queríamos vir para vir estudar no Adriano. Mas ele disse que não, que era muito esquisito, da Canafista. Era só para saber ler, para escrever carta para os irmãos dele de São Paulo, mas não queria que eu aprendesse para não escrever para namorado. Por isso que não botou eu no Adriano, e eu doida para estudar, que eu gostava de estudar. Era matemática, não era muito não, mas parece que era ciência e português. Era para São Paulo, botava a data, Arapiraca, tal e tal. Claro, irmão que era os irmãos dele, do meu pai. Aí dizia que estava tudo bem e contava a história dele e para ele escrever, para dizer de lá, né? De São Paulo. Meu pai ia buscar. Tem carta da Canafista, do sítio de Canafista. Nós morávamos, era sítio naquele tempo. Mandava dinheiro por carta no correio. Tinha
tinha a festa da Canafis, quando chegou, ainda hoje tem a festa de Santa Isabel. Pense numa festa boa. Quase mesmo assim, naquela época usava bombeiro as noites todinhas. Parece que era 3 noites, quinta, sexta, sábado. E domingo a missa e a procissão. Era o padre Epitácio nesse tempo. E nós ia para tudo. O pai deixava nós ir lá, mais os vizinhos, que os vizinhos eram muito bons. Aí a gente ia. E depois a gente vinha para a festa Nossa Senhora do Bom Conselho, que era no comércio, né? Naquela igreja antiga. 9 noites nós vinha, o pai vinha uma noite, mas a mãe, e nós vinha às noites quase tudo para a festa. Da Canaficha nós plantava fumo, palhava aquelas, como é que chama? Soca, para nós tirar, para vender, para comprar a roupa, ir para a festa e o calçado. Para ir para a missa e a procissão. E do Bom Conselho, do mesmo jeito nós vinha. Pastoril. A menina toda bem arrumadinha dançando. Mas parece que na Canafista veio ter pastoril já depois, agora na rua nós ia. Que era um pastoril do Zé de Sá e outro não sei de quem. Eu sei que era 2 pastoril que ficavam disputando. Tudo bem arrumadinha, dançando e cantando, e nós só olhava vermelho. Era vermelho. Aí o povo encarnado e o azul, né? Tinha um povo lá que já morreu, que dançava guerreiro e reizado. Era um velho Antônio Militão, um bocado de gente, um Duda. Eu só me lembro desses 2. A gente ia, quando tinha esses reizados, o pai deixava nós ir. As fogueiras na frente da casa, nós sempre tínhamos milho verde, assar milho para comer na fogueira, na beira da fogueira. Desfilava quando eu era pequena, aí tinha desfile no dia 16 de setembro, tinha um desfile antigamente. Saía com a bandeira, que as professoras gostavam muito de mim. Eu ia para sair com a bandeira, depois acabou isso, aí ficou só no dia 30. Nós vinha da Canaficha, enquanto eu estudava, nós vinha para o desfile. Aí naquele tempo tinha o Colégio Bom Conselho, aí também já gostava. Depois que eu deixei de ir, mas ia para o Colégio Bom Conselho. Era simpatia, a gente fazia simpatia para ver o namorado que ia namorar. Uma vez eu me lembro que eu fui, tinha uns pés de bananeira e disseram que se a gente pegasse uma faca virgem e passasse na bananeira, deixasse lá. No outro dia tinha o nome do namorado. Parece que era o nome, mas eu sei que eu fiz sair um rapaz da camisa que eu era doida, roupa assim amarelinha clara. Eu vi na faca o rapaz e sonhei com ele com aquela camisa comprida amarela. E casei com ele. É Manuel Isaías, mas esse povo chama Dezinho. É porque ele é filho do meu tio, né? E ele ia lá em casa, né? E a gente já mocinha, ele se interessou de mim. Namoremos um bocado. Não, quando ele chegou, eu fui lá só, que era aquele povo muito matuto. Ia lá, ficava lá, olhando um pro outro, aí depois eu me abusei dele, não quis mais. Aí arrumei outros paquera. Queria outros paquera. Aí, mas depois ele disse que se eu não quisesse casar com ele, ele ia-se embora para São Paulo, não vinha mais. Aí a mãe dele só tinha ele, filho único. Aí ficou, não, você tem que casar. Aí de repente fez essa casa aí da esquina, ele foi quem fizeram aquela casa ainda hoje está ali. Que era para nós casar e nós casamos. O terreno, quando eles compraram, aqui, esse lado daqui, com 3 casas. Tem a minha casa, que eu morava, 2 salões. E tinha uma casa do lado, que é de um advogado hoje, porque o meu esposo vendeu. Quando a mãe dele morreu, ele foi vendeu a casa. Mas só eram as 3 casas. Ele está lá ainda, as casas, os 2 salões, a casa velha, só tem o chão. Mané Leal. Que é aqui, a gente sobe aqui é tudo da gente. Ah, meu filho, era eu assentado numa cadeira, daquelas cadeiras de compensado, sei lá. Assentado aqui e ele aqui. E o pai assim, qual é o beijo? Parece que ele só dei um beijo para o dia do casamento. Foi, aí ele já fez um salão, botou uma bodeguinha. Aí ficou trabalhando na bodega solteiro, ele e o pai dele era carroceiro, aquelas carroças de morro. Trabalhava e ele tomava conta. Aí foi
Naquela época não tinha nenhum mercadinho em Arapiraca. A primeira bodega foi a dele aí. Tem a esquina aí, né, que é a casa da esquina vizinho. Aí tem onde era a bodega e tem outro salão. Tá tudo velho lá, acabado. Bodega ele vendia tudo. Parece que ele era muito inteligente, vendia até bainha de foice. Um tempo ele comprou. A gente pesava na hora. Farinha, açúcar, arroz, charque. Ele comprava de fardo de charque, bacalhau. No tempo de Semana Santa, 3 caixas de bacalhau. Ele comprava das vezes de caminhão de mercadoria e botava no salão. E ele negociando, mas ele era muito assim, que não sabia negociar. Estava com a bodega, aí casemos. Porque o meu pai, quando começou a namorar, ele era tio dele, né? Aí ele disse, quando ele pediu o casamento, ele disse, olha, daqui 1 ano, vocês têm que casar. E ele tinha que trabalhar para com 1 ano fazer o casamento. E ele fez. Casamos na igreja, na Sala do Bom Conselho, com o padre Epitácio. Parece o meu vestido, parece que foi a minha mãe que ela costurava, parece que foi ela que fez. Um vestidinho, parece mão comprida, um decotinho assim, parece que um pedacinho assim com as preguinhas. Guardei e isso acabou guardado. E ele de terno, né, ali, o nosso casamento. Festa o quê? Pobre podia fazer festa, nós ainda plantava fumo. Lá morando na casa, moramos 20 anos na casa do seu Domingo Vital, plantando fumo de meia. Aí ele foi arrumando um dinheirinho, no tempo dos fumos ele trabalhava, aí tinha uma oleria assim de frente, fazer tijolo, do seu Domingo Vital, terreno, a oleria. Aí ele ia cavar barro para fazer o barro, meu pai para fazer tijolo. Aí aqueles tijolos, quando estava bom, nós pegávamos, botava assim para rapar, né, para ficar certinho, botar numa pinha para queimar. Aí ele fazia barro para fazer telha, tinha os homens que pegavam o barro, faziam as tias lá. Dali parece que a maioria das casas da Arapiraca, o tijolo veio de lá, da Canaficha. Quando o meu marido, eles compraram esse terreno, as casas da frente, com o terreno aqui ia lá naquele grupo, Cristo Redentor, aquela tira, desse terreno, que era nosso, né? Aí a mãe dele morreu, aí ficou só para ele, que era filho único. É a Maria Antônia de Oliveira. Morar naquela casa. Ele ainda hoje está a casa, do jeito que ele fez aqui na esquina. A gente subindo aqui, a casa na esquina. De tijolo, uma sala única, outro lado 3 quartos e outra sala única e a cozinha assim mais para trás. Nenhum. Essa menina que está aqui é filha adotiva. É as minhas joia do coração. É a Juraci e Ana Rosa. E tem o filho Jailson. Porque a Juraci já veio com o nome. Já veio grandinha, já veio o nome Juraci. O Jailson é filho de uma irmã minha. Aí já veio registrado também. E a Ana Rosa eu adotei. Aí eu criei ela de pequenininha. Aí é por isso que a outra disse que eu gosto muito da outra, porque eu criei, porque eu era louca por criança e não tinha, né? Porque ele era, diz o doutor que ele era estéril. Aí não tivemos filho, aí eu digo, eu tenho que criar. Se não aparecer, eu criei 3 e estou muito satisfeito. Foi a coisa melhor que eu fiz na minha vida. Significa muito, para mim, a minha filha eu ter sido gerado de mim. Tinha a praça lá em cima, pouca casa naquela praça, aí descia, né, que da praça desce para cá. É umas casinhas velhas, só tinha de tijolo, a nossa, né, era a casa, a merceariazinha, e depois ele fez outro salão, e a casa da mãe dele de taipa, aí derrubaram e fizeram de tijolo. Quando ele vendeu já era de tijolo, vendeu outras pessoas a casa. E de frente, que tem um grupo crispiniano, era uma casa de taipa de um morador daquela casa, parece que era o dono, eu não conhecia não, mas parece que ele era Crispiniano Ferreira de Brito, que é até o nome do grupo. Aí esse homem aí que está contando dinheiro, era neto desse homem, aí deu aquele terreno todinho daquele grupo, ele doou aquele. Aí fez aquele grupo, aí já melhorou mais. Até para nós negociar, né?
tinha aula, os meninos vinham todos fazer lanche lá na nossa bodeguinha. Tinha um cacimba, aí acho que foi por isso que botaram o nome de cacimba, né? Lá naquela casa da gente, quando faltava água, era de fila, o povo pegava água na cacimba. Aí depois a gente chegou água, nós aterremos. Manetelli era um senhor que mora pra cima da praça, na Avenida Rio Branco, pra cima da praça. Manetelli, que era o proprietário desse bairro aqui. Era Maneduca. Aí o nome dele Manetelli. Aí ele começou a vender chão que agora tem uma cidade aqui, né? Quando eu me casei, era logo uma casinha que tinha aí. Tinha uma fonte que a minha filha, essa Juraci, veio quando ela dizia, mãe, eu ia ver água lá, porque a cacimba era essa loba, aí via água para beber lá nessa fonte. Diz que tem, eu nunca fui lá não. Pirocaba era um riacho, né? O açude, aquele açudezinho miudinho, e aquele riachinho, que até passava por dentro desse terreno da gente, o terreno da gente era grande, até o grupo lá, e tinha um riachinho. A gente, às vezes, plantava a roça no lado de cima, nós passávamos pelo riacho para colher a roça, quando eu casei. Aquela matancinha pequenininha, tudo desorganizado. Depois foram organizando e foram fazendo casa, que essa rua cheia de casa, que era uma casa aqui e outra colar. Conheci, quando a gente chegou, tinha feira, né? Era ali no comércio. A feirinha pequena ali, porque também era poucas casas, poucas lojas, aí era aquela feira. Dia de segunda-feira nós íamos, parece que era uma festa, que era o povo para cima e para baixo na feira, para fazer a feira. E tinha aquela rua, Domingo Rodrigues, que chama Feira dos Peixes, chamava, né? Ali, aí a feira se estendia até ali, que vendia muito peixe, muito. Quando saía do comércio, aí começava essa rua. A gente já começava da rua 15 para cá, feira pequena. E aí ia para essa Domingos Rodrigues, que vai em frente para o comércio, que é, o povo chama eletrônica, não tem a eletrônica do Dedé, é a Rua do Peixe. Todo no centro. Aí depois a feira foi se estendendo para o mercado antigo. E hoje é uma feira dessa, né? Botei uma banca, passei quase mais de ano vendendo. Que aí ele foi fracassando, vendendo muito fiado, meu esposo. E foi acabando a bodega, aí foi chegando. O primeiro mercado foi um chamado Vascore, que era lá no comércio. Aí foi chegando supermercado e foi evoluindo a cidade e as bodegas foi ficando se acabando. E aí era mercearia Renascença. Era bodega, mas depois ele botou esse nome, mercearia Renascença. Não, mas eu ia só para a feira. Ele ficava na bodega atendendo um pouquinho de freguês que tinha. E esse filho meu tinha uma banca na feira. Mas a senhora quer ficar na banca, na feira, lá na Rua do Sol? Eu disse que era. Aí ele levava a banca, botava a mercadoria, vinha-se embora e eu ia tomar conta. Era fuba, era aquelas fubas soltas, era arroz, feijão. Essas coisas assim, sabão, fofo, essas coisas que era na bodega. Eu gostava de ter mais um dinheirinho, né? Porque o dinheiro dele estava pouco. Eu só tinha a feira, dia de feira ali. O meu pai também tinha uma banca. Eu gostava, porque ficava perto do meu pai já, e a mãe. E os armazéns eram pouco, não era fácil. E os filhos tinham... Eu só vi o nome dele. Um que morreu até de uma batida, o filho dele. E por poucos comerciantes ali. Seu João Antônio era dono de armazém com meu esposo, fazia compra no armazém para vender. Tinha vários. O seu Alonso Abreu, Luiz Santos, irmão do finado Luiz Pereira Lima, já morreu também. Os que veio de outros cantos, para ver de Serra Talhada, esse povo. Que comprou aqui e foi crescendo na cidade. Poucas lojas, né? Tinha a loja do seu Francisco Pereira, a loja do seu Luiz Santos, tecido, né? Outras lojas, parece que de calçado. Mas na esquina da igreja, tinha uma loja de calçado também. Marco Sapato, que era até o tempo desse. Mas já está com 3 anos que eu não ando mais, só ando para a rua se for de carro, que eu não aguento mais. Ali era uma lagoa cheia de lama, cheia de mato, olha, uma coisa nojenta. Que eu ia para casa do vô, que o vô morava lá no Alto Cruzeiro,
E nós ia de cá para casa do avô. O meu avô, o pai da minha mãe. Aí nós passávamos por uma pontezinha, vendo a hora de cair, no riachinho que tinha, que esse riacho é o que vai para... É o riacho que passa lá, que vai para Canafista. Eu estava falando o nome desse riacho. Vinha dali, daquela lagoa, tudo tão nojento para a gente passar, ninguém... Não tinha rua ali não, seu menino, era só aquelas casinhas, assim de um lado, assim. Aí a gente passava por aquela pontezinha, aí vai voar pro cruzeiro. Seu Santo, a dona Minervina, morava pertinho de uma tia minha, que ainda hoje ela é viva, que é casada com o filho velho Domingo Vital, com o Padabílio. Ela ainda mora numa casa ali, Expedita. Morava ali, para lá da casa dele, pouca casa. Eu conheci o Nezinho, pai do Ricardo. A Paula só vivia na casa dessa tia minha, namorando com o Nezinho, e ia para lá namorar. E eu na casa da minha tia que eu ia. Eu disse o Ricardo, dia que ele veio. Eu disse, a Paula, eu gostava muito da Paula. Católica. Era aqui na Cacimba, era 6 noites de festa de reis aqui. Eu sei que eles começavam e terminavam no dia 6 de janeiro, parece. Foi, agora estão fazendo de Santo Antônio. Porque o padroeiro é Santo Antônio, mas não sei por que fazia de reis o povo antigo, né? Daí das Cacimbas. Aí, quando eu cheguei, era o padre Epitácio, depois ele saiu, veio um padre Adilon da Palmeira, veio o padre Antônio, padre Antônio. Passou muitos anos também. Depois o padre Zé Neto, e aí depois foi outros padres. Ele ficava de costas pro povo e virado pro altar e rezando aquilo, ninguém entendia nada. Aí depois mudou, né? A missa que a gente reza tudo junto. Quando eu ia em Frei Damião, eu ia quase toda noite. Eu vinha da Canafista pro Sermão. Ele dava muito conselho, eu gostava. Eu comecei a andar para a igreja, eu tinha parece 5 anos, aí fui me gostando das palestras dos padres. E quando eu tinha o Frei Damião, aí era que eu achava bom, né? Fui uma vez, tinha 15 anos, pro Juazeiro. Fui a minha mãe e a avó Adélia e a minha mãe. Fui num caminhão. Eu não ia rezar não, porque não era muito rumeiro não, é porque o homem levava carga de não sei de que lá, era conhecido, aí a gente ia, né? Lá era pequeno naquele tempo, mas eu gostei de lá. Eu queria ficar lá, que a gente tinha uns parentes lá, um irmão da minha avó e umas primas, e elas se agradaram de mim, não conhecia. Elas lá, nós aqui. Quando chegou lá, eu assim, muito conversadeira e alegre, e não sabia, só sabia essa leitura. Aí uma era professora, Rosa, deixe a Maria aqui com a gente, que é para nós. Eu boto ela na minha escola, ela tinha 2 filhos, ela brincava com as minhas meninas e ficar. Eu fiquei doida. Eu já era mocinha, gostava de paquerar. E gente de outro canto e vi logo um rapaz bonito e eu queria porque queria ficar. Mas a mãe não deixou, a mãe disse, olha, se você ficar, quando chegar em casa, o teu pai faz eu voltar para te buscar. Aí não deixou mais não, aí eu fui começar, feito uma tola, namorar, que eu casei com 19 anos, muito nova. E parece que o casamento foi 53 anos, a gente casada. Aconteceu muita raiva que eu tive dele, que era namorador e fazia raiva aqui só. Foi depressão. Foi acabando as coisas que tinha e ficou com depressão. A depressão teve uma vez, a depressão, 3 anos. Eu corria como uma louca para cuidar dele. Ele fazia eu sofrer, mas eu cuidando dele. Aí depois ele ficou bom. Aí ele já começou, já estava aposentado, fazendo as coisas, aí ficou bom para mim. Acabou o negócio de querer namorar, aí ficou uns 20 anos. Uma boa pessoa, quando morreu já era uma pessoa boa. Eu não sei se é. Eu sei que parece que já é uns 12 anos. Eu dou de 10 para 12. Aí eu fiquei naquela casa, sempre gente morando comigo. Essa menina que está aí, a Vera, começou a trabalhar comigo, era solteira. Aí trabalhou 4 anos comigo. Aí foi tempo que ela disse que a casa ia cair, eu vi a casa estralando nas madeiras, né? Aí fiquei com medo. Aí essa filha minha tem essa casa, essa outra aí. A mãe quer morar na casa minha? Eu disse, quero, minha filha, que a casa é pequenininha. Quando eu tiver só, eu vou arrumar. Aí vim para aqui, aí ela
morou esses tempos, mas depois ela casou, mataram o marido dela, ficou viúva. Ela tem um menininho que está na creche ali. Aí está trabalhando comigo de novo, mas já casou de novo. E eu... Neto eu tenho 12. É 3 filhos, 12 netos, 5 bisnetos e um tataraneto. Um que diz assim, meu neto é cadê o neto? Às vezes eu dou, às vezes ele não quer, nem ligo. Mas a mãe dele dá conselho. E tem os daquela, dá ali, dá na Rosa. Eu gosto de assistir televisão. Da semana a Vera fica comigo. Quando é de noite vem uma senhora crente para dormir comigo. Aí eu só durmo depois de 10 horas. Acostumado, né? Arapiraca significa tudo, que eu já digo assim, eu sou filha da Arapiraca. Porque eu cheguei com 7, não tinha 8 anos, posso dizer 8 anos. Que eu cheguei em outubro inteiro 8 anos e hoje eu já estou com 84, não já posso me considerar. Diga a todo mundo, eu me considero filha de Arapiraca. Pensei em Maceió, porque essa menina minha, sempre ela era pequena, ela sofria um cansaço, e quando eu ia para Maceió ela melhorava. Aí eu gosto, chorava que só uma doida, porque ela ficava cansadinha, com a gripe alérgica, e lá em Maceió ela melhorava. Aí eu tratei dela um ano com um doutor que era de trás para o Zé Medeira. E ele disse, olha, dona Maria, a senhora viesse morar aqui, era bom, porque a menina se sente bem aqui. Aí eu aperreava, Dezinho, vamos comprar, vender isso aqui tudo, vamos comprar uma casa em Maceió para nós negociar lá. E tinha um compadre meu, muito amigo da gente, venha, compadre, que aqui vocês negociam aqui, mas ele nunca quis ir. Depois eu desisti. Graças a Deus ela melhorou. Aí estou aqui, e aqui daqui eu acho que eu só saio quando for para Baixa Grande, né? No dia que o Ricardo veio, queria no dia 22. Eu disse, não dá não, Ricardo, no dia 22, que o meu neto vai se formar, se formou essa semana. É na semana da formatura dele, no dia que eu vou entrar com ele na igreja. Eu entrei com ele na igreja, no dia da missa. Não dá. Aí ele disse, então fica para o dia 29. Porque a comadre de Janeiro, que já fez essa entrevista lá com ele, já. Aí ela é muito minha amiga. Nós somos comadres. Aí um dia a gente ia para as Craíbas, eu e o filho dela, ela disse, comadre, não quer não entrar naquela... Ela mostrou as meninas me mostraram, quer não, comadre, de jeito nenhum, não dou para responder que eu não sei mais de nada. Eu esqueço. Ela, não, comadre, mas aí ficou. O Rinaldo, filho dela, trabalha com o Nezinho, o Ricardo, né? Lá na casa Nossa Senhora de Fato. Aí deu o meu nome, mãe. Que eles lá no Alto Cruzeiro só me conhecem por Marieta. O meu nome é Maria Rosa e por todo aqui é Maria. E eles lá, Dona Marieta. Quando aí foi o Nezinho chegou aqui, mas um motorista e outro rapaz. Aí quando ele chegou, eu conheci, né? Ele é político e conhecia. Aí quando ele chegou, eu abri a porta dia de domingo. Aí ele entrou, aí falou comigo, aí foi me convidar para vir fazer essa entrevista. Eu disse, vou não, né? Assim, eu esqueço de muita coisa, eu não sei. Não, a senhora só vai dizer como começou a Arapiraca, dar essa entrevista, vai. Explicou, conversou mais. Eu disse a ele que eu conhecia a Paula era amiga minha, ia para casa da minha tia e o Nezinho, me lembro do Nezinho como hoje, o pai dele, né? Bom, então fica pro dia 29, tá certo. Aqui vocês estão conversando. Pois eu agradeço muito a vocês, gostei muito de vocês, parece que são meus família. O menino que veio também é Caio, né? Gostei muito dele, gostei de tudo, graças a Deus. Fiquei meia nervosa, que não dormi de noite pensando no que era que eu ia dizer. Mas aqui todo, disse besteira, mas eu disse. A minha família significa tudo para mim. Porque se eu não tivesse criado essas 3 criaturas, eu estava sozinha. Tinha os irmãos, né? Mas irmão e irmã não é como os filhos, né? E quando eles veem que eu preciso, eles estão tudo do lado, né?
continue sendo, fazendo bem. E todos eles são os filhos daquela mais velha, são todos trabalhadores, mas elas são boas pessoas. Tem um mais velho que me adora, todos eles, né? E os filhos dessa também é os anjos do céu. Todos os netos, bisnetos, continue vendo como eu era, fazendo o que eu fiz, né? Eu agradeço a Deus, primeiramente a Ele, que foi tudo para mim, Deus, né? Os meus pais, os meus irmãos, que eu tenho irmão, esse é meu irmão, né? E eu gosto tudo de mim, tenho um Manuel Vital também, que ele não passa uma semana sem vir aqui. A minha família, aí eu digo, quando Deus quiser que eu vá, porque 80 anos, vou inteirar 85, desse jeito, dor nas pernas, é tanta coisa, pressão alta, diabetes, mas eu só tenho pena de deixar eles, né? Para vocês que estão me assistindo, fica com Deus, muito obrigado. Deus acompanhe vocês em todos os passos da vida de vocês e um beijo.